Salve, salve, terceiro ano! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Essa é a aula de Sociologia para vocês, queridas menininhas. Queridos, vamos lá terminar o mais rápido possível para que vocês fiquem bem, para que vocês fiquem tranquilos. E antes de expor aqui a nossa aula de hoje, eu queria fazer para vocês um apelo. Esse final de semana, amanhã e domingo, estarão abertas as ações do nosso simulado. Então, pedir para que vocês façam simulado, né? Principalmente esse simulado, para mim é essencial, que é de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né? Vai ser colocado nota para vocês pela participação, pelas questões acertadas. Então não esqueçam mesmo, meus amores, de fazer, é importante. O Enem está mantido, né? Os vestibulares estão mantidos. E se Deus quiser, estará tudo na normalidade lá por outubro, novembro, quando começa a peregrinação de vocês rumo a uma vaga na universidade pública e de qualidade. Então vamos lá, queridos. O capítulo de hoje, que vamos debater, é o capítulo 6 da apostila de Sociologia, na página 120, tenham ele em mãos aí, que é Capital versus Trabalho. Bom, gente, rapidamente, né? A gente viu nas últimas dois capítulos, né? Quais eram as características dos modos de produção na perspectiva marxista, né? E aqui a gente vai debater mais claramente a perspectiva do modo de produção capitalista, né? O modo de produção do capital, o modo de produção da sociedade de classes, como diria o nosso querido Marx, tá certo? Então, a relação que se predomina de conflito dentro dessa relação, na perspectiva marxista, é a relação do capital versus trabalho, tá? E qual é a ação promulgada, né? Antes de falar do Marx e de falar do Durkheim, que são os dois que estão aí postos sobre a relação do trabalho, fazer um panorama, né, geral da relação na sociedade de classe, onde fica mais evidente as grandes transformações ocorridas com a industrialização, né? Então, a partir do momento que nós temos o boom industrial na Inglaterra, no final do século XVIII, se começa a mudar as características da forma como o ser humano compreende seu espaço, né? Compreende a porção da sua própria vivência, né, meus queridos? Então, não existe mais o predomínio daquele tipo de vida rural, aquele tipo de vida no qual o Durkheim chamava de uma solidariedade mecânica. Começa a existir uma outra ação a partir das divisões especializadas do trabalho e a partir da compreensão do mundo no organismo urbano. O mundo se transforma. Nessa transformação, no qual o mundo vai passando, meus amores, a gente tem que ter em mente que há uma substituição clara, né, como diz ali no comecinho do capítulo, do tempo da natureza pelo tempo do relógio, né? Então, a forma como o homem atuava na questão da produção era sempre no tempo que a natureza provinha, né? Plantando sempre as culturas agrícolas nos seus tempos certos, né? Esperando a natureza agir, né? E a partir de então, o tempo da natureza, depois da industrialização, passa a ser substituído pelo tempo do relógio, né? Ou seja, o tempo cronometrado, o tempo da produção humana, né? O homem, então, meio que com o desenvolvimento científico, meio que consegue criar a sua própria estrutura de desenvolvimento, não dependendo mais tanto da natureza como dependia outrora em outros momentos, né? Então criamos uma sociedade do relógio, criamos uma sociedade do tempo cronometrado, das produções estritamente especializadas, cada um em um canto, cada um em um ponto, fazendo uma parte específica do trabalho, né? Gerando uma grande produção, um aumento
exponencial no número de produção, no número de produção das mercadorias que estavam à nossa volta, né? Então, um grande momento, um grande boom, uma grande transformação na vida humana, né? E dentro dessa perspectiva, gente, cria-se novas ideias, né? As ideias que passam a predominar é que o trabalho, o capital, esses agentes como todos são a base de configuração dessa sociedade contemporânea, né? Ou seja, cria-se a estigma de que o ócio está ligado à vagabundagem, a coisas ruins. O ócio, né, a coisa de você ter tempo para ti, de refletir, de fazer coisas que não são produtivas, passa a ser quase de maneira criminal julgada como negativo. Tanto é que tinham leis na Inglaterra, né, muito claras contra a vadiagem, contra a ociosidade, né? Não se permitia. Né? Então a gente vem observando que o trabalho, enquanto escravo, que modificou-se enquanto algo penoso a se fazer na Idade Média, agora se transforma no grande redentor da humanidade, né? E a partir do momento da industrialização, esse catalisador ele explode em uma nova equalização desse novo tempo, do tempo da exaltação do trabalho, enquanto dignidade humana, enquanto ação humana em si, tá certo? Então, meus queridos, o capitalismo se faz enquanto tal, né? Nessa configuração toda que a gente está contando, essas mudanças todas, nasce a sociedade de classes, nasce a sociedade, né, do trabalho livre, do assalariamento, né? Não existe mais aquele contorno do trabalho anterior ligado a um contrato com o senhor, né? Novos exponenciais criam essa realidade e aí a gente perpassa para a compreensão da sociedade em duas perspectivas, né? Essa nova sociedade industrial, essa nova sociedade urbano-industrial. A perspectiva marxista e a perspectiva weberiana, durkheimiana, tá certo? Essas acabam predominando no que se refere à relação do homem com o trabalho, tá? Então, para o Marx, meus queridos, ele perpassa, ele herda, né? Se a gente for analisar a relação marxista do trabalho, ele herda, em um primeiro momento, uma atuação da visão hegeliana. Né? O Marx era um hegeliano. Né? Ele antes de formar sua teoria do materialismo histórico, ele estudava Hegel e era considerado um hegeliano de esquerda. Então, nessa premissa, o que o Marx nos traz? Ele compra a configuração de que o Hegel traz, né? A configuração de que o trabalho é o centro da atividade humana, o que nos faz humano é o trabalho. Por quê? Porque o homem ele é o único das espécies capaz, não capaz, mas que necessita do trabalho enquanto equalizador entre a vida e a natureza. Então, como nós necessitamos do trabalho para transformar a natureza no que necessitamos, e nós é os que mais fazemos isso de todas as espécies animais do mundo, né? É claramente a criação da humanidade, a criação do ser homem, do ser humano, ele é o trabalho. Então o Hegel é o primeiro a trazer essa perspectiva do trabalho enquanto uma ação própria do ser humano. E o Marx, concordando com isso, aprofunda essas bases de maneira estritamente importante, né? Então ele vai conferir e radicalizar ainda mais essa ação do Hegel, quando ele nos concebe que a própria máquina motriz da sociedade, o próprio movimento que faz a sociedade agir e expandir enquanto tal, se refere na relação material do trabalho. Né? Então, na concepção marxista, meus queridos alunos, o homem, ele explica a si mesmo, explica ele enquanto um ser social, explica-se enquanto um ser individual a partir do trabalho. O trabalho ganha uma dimensão de centralidade do pensamento, porque é nas relações de produção que toda a essência social se faz, tá certo? Então, todas as explicações
das formas políticas como nos administramos, da forma como a sociedade pensa uma época, da forma como as relações sociais se dão de um indivíduo para o outro, todos esses elementos que são do campo do espírito, do campo do pensar, eles são, na verdade, criados numa esfera material, na esfera da produção. Então, o que define a sociedade e o indivíduo como somos é as relações produtivas no interior dessa sociedade. Não tem outro meio da gente alcançar o entendimento social a partir de então. E aí ele elabora a ideia de, primeiro, da compreensão da sociedade enquanto conflito e luta de classes, né? Ele fala, olha, analisando a história ao longo do tempo, a gente percebe que sempre existiu uma classe dominante e uma classe dominada, desde quando a propriedade privada se faz, desde o fim do comunismo primitivo, que ele chama, né? Desde do Egito, desde o modo de produção asiático, já começa a se configurar a ideia daqueles que detêm os meios de produção e os que não detêm. Claro que a gente viu que no modo de produção asiático ainda não está pronta e acabada a relação da propriedade privada. Mas ali já se esboça e se divide pela primeira vez uma complexidade que está ligada às relações materiais humanas, tá certo? Então já se fica claro que a dimensão do posicionamento do indivíduo perante a sociedade está ligada ao acesso que ele tem dentro da estrutura produtiva. Se ele está próximo a uma ação de deter meios de produção ou de não deter os meios de produção e por isso trabalhar para isso. Então a própria história se faz. No capitalismo acontecem novas ações, novos elementos que trazem conceitos novos para se pensar o trabalho. E a gente entra e aborda a própria relação da alienação e da mais-valia como característica desse regime capitalista, né? O Marx traz como o trabalho no capitalismo, ele traz uma dimensão de alienação a partir da divisão social do trabalho estritamente especializada, onde o indivíduo não consegue estabelecer esse encontro consigo mesmo e como ser social. Ele não consegue fazer isso porque ele não vê sua utilidade mais no campo social. Ele não sabe para que ele serve. Ele se alienou de uma tal forma que o torna passivo, porque ele não briga, porque ele nem sabe para que ele serve, saca? Tá certo? Então ele traz essas relações a partir de então. E mostra essa polarização entre burgueses e operários, que no capitalismo, então, chegou ao seu momento mais crítico da luta de classes, onde dois grupos claramente se apresentam nessa relação de dominantes e dominados, que é o proletariado, o operário, que está trabalhando nas fábricas, e a burguesia, que é a classe dominante, que detém esses meios de produção na industrialização, né? Então ele vai dizendo que o choque dialético que existe entre essas duas forças antagonistas, né, burgueses e operários, provoca as próprias ações do que é o mundo histórico, tá certo? Os de baixo, as classes trabalhadoras, reivindicam melhoras, reivindicam viver melhor. A burguesia quer manter as coisas como estão, porque ele privilegia. Então, no choque disso, as relações se dão. E é a partir de então que ele abre alas para a fortificação de uma força social chamada de movimento operário, que para ele seria o sujeito da transformação que provocaria grande mudança, que seria o fim das classes sociais, o fim da exploração do homem pelo homem, essas coisas em si. Então é assim que ele vê a dicotomia de choque existente entre capital e trabalho. Beleza? Já o nosso querido Durkheim já tem uma perspectiva que ela é considerada mais conservadora, né, meus queridos? Por que é considerada conservadora? Porque ele não enxerga a relação social como uma relação de conflito. Mesmo porque, para ele, a relação de conflito mostra que algo não está bom. O grande elemento é a busca de relações harmônicas, de solidariedade entre a população, entre a sociedade, entre os agentes sociais, tá certo? Então o Durkheim,
ele, diferentemente do Marx, não vê essa nova sociedade da especialização como algo negativo, tá certo? Ele acha que isso é estritamente positivo. Ele acha que a sociedade especializada, ela produz um tipo de solidariedade mais benéfico do que a anterior. Então ele vai de um ponto de vista bem diferente da do marxismo, né? Então qual que é a opinião do nosso querido Durkheim? Ele concebe, então, meus amores, a ideia de que, que existem duas formas de solidariedade do trabalho, né? Da divisão social, na divisão social do trabalho. Uma é a solidariedade mecânica. Essa solidariedade mecânica é típica de sociedades pré-capitalistas, tá? Não que elas só existam aí. A nossa sociedade, por exemplo, hoje capitalista, existem ainda relações que ainda são mecânicas, tá certo? Solidariedades ainda mecânicas, mas predomina-se nessas sociedades um tipo de visão mecânica antes da sociedade capitalista. Então, o que, que marca? A relação do trabalho, ela não se faz tanto por necessidade, ela se faz mais no campo moral, cultural, né? A ajuda das trocas do trabalho, de um ajudar o outro, ela não se faz tão na necessidade porque não existe muito o trabalho especializado, saca? Então, quase todos executam um trabalho muito parecido. Então, não que eu necessite do trabalho do outro, né? Só que me facilita o trabalho do outro. Então, a minha relação cultural e moral, né, de olha, sou da mesma comunidade de você, creio no mesmo Deus que você, isso me faz compartilhar com você uma certa referência de ajuda mútua no campo do trabalho, tá certo? Então, por exemplo, um trabalhador da Idade Média, ele não é especialista, né, gente? Não existe o trabalhador especialista em plantar quiabo, o outro especialista em plantar nabo, o outro que é especialista em plantar, sei lá, aspargo. Não existe especialidade. Todo o servo planta tudo que necessita na sua terra para sobreviver. Só que eles estipulam formas de um ajudar o outro, uma para facilitar o trabalho, lógico, mas muito mais baseado em relações morais e culturais. O capitalismo, por sua forma, quando ele traz a ideia da divisão social do trabalho, né, dessa divisão especializada, específica, ela cria uma nova dimensão, porque eu sozinho já não consigo mais me manter enquanto tal. Eu necessito do trabalho do outro para concluir o meu trabalho, tá certo? Então, cada vez mais cria-se uma relação de cooperação e de coesão social por causa disso. Então, para o Durkheim é melhor porque a sociedade, ao perceber conscientemente que eu preciso do trabalho do outro, ela se torna mais coesa, mais junta, tá? Um ajuda mais o outro, cria uma relação de colaboração e união entre a população maior, acreditava o Durkheim. Então ele é um entusiasta desse tipo de solidariedade, desse tipo de trabalho baseado na solidariedade orgânica, tá certo? Cria esses novos vínculos a partir dessa dicotomia dentro do pensamento durkheimiano. Então ele é um entusiasta disso tudo, né? Dessas relações enquanto tal. Né? Então, o que deveríamos fazer? Compreender essa solidariedade para compreender a própria sociedade. Então, olha aqui, ó, na página 123. Lá no antepenúltima parágrafo. Na teoria durkheimiana, o indivíduo ganha destaque e sua ação positiva contribui para a conformação da coesão social, né? Dessa união que eu falei para vocês. A sociedade é pensada como um organismo vivo e, nesse sentido, depende do pleno e dedicado empenho de cada uma de suas partes para que assim possa se desenvolver uma sociedade um tanto quanto mais saudável. Então é assim que ele concebe a coisa, né? Esse campo da solidariedade orgânica, desse individualismo, dessa especialização, trará essa ação onde cada um dessas partes, fazendo seu trabalho, faz com que esse todo funcione de uma maneira melhor, de uma maneira mais harmônica,
né? Então, a promoção da ordem permitiria o progresso das sociedades. As ações que são indisciplinares e de rebeldia, por exemplo, eram consideradas patologias sociais e refletiam essencialmente a fragilidade das instituições no controle da anomia, tá certo? Ou seja, toda ação de contradição por Durkheim é negativa. Tudo que a gente tem que fazer é negá-las e evitá-las quanto tal, né? É uma visão conservadora em si, né? Então, ao contrário do Marx, que enxerga a sociedade como um próprio conflito em si, e desse conflito gerará esse sujeito da revolução, que é o operariado, que trará, enfim, um momento de rompimento com essa dicotomia e com essa oposição. Para o Durkheim, não sei, a busca é sempre por esse campo harmônico. Entenderam, meus queridos? Tranquilo? Então é isso aí, meus amores. Não esqueçam também de fazer um pequeno resumo desse capítulo 6 e responder as questões da página 124 e 125, ok? Tudo de bom para vocês, bom final de semana, façam o simuladinho lá e qualquer dúvida estamos aí para tirar, beleza? E aqui também, última aula gravada, passaremos ao vivo, beleza? Beijão para vocês, amo vocês, fiquem com Deus.